Olá, vamos prosseguir em nossa discussão a respeito do prefácio que Marx escreve em seu livro Para a Crítica à Economia Política. Portanto, estamos discutindo o prefácio Para a Crítica da Economia Política. Este prefácio iniciou com a discussão mais geral a respeito do que é a produção. Marx prosseguiu a reflexão, analisando produção e consumo, evidenciando que não há produção onde não há necessidade de consumo e que o consumo coloca imediatamente a necessidade da produção. Hoje, vamos discutir mais um item desta introdução. Item este que se refere à produção e distribuição. Por que discutir isto? Porque, para Marx, a produção jamais é uma produção em geral, assim como a distribuição jamais é uma distribuição em geral dos frutos do trabalho. É sempre uma produção socialmente determinada, bem como uma distribuição também socialmente determinada. Daí, Marx abrir a reflexão deste item B, produção e distribuição, item B do prefácio, com a afirmação de que a articulação da distribuição é inteiramente determinada pela articulação da produção. Ora, só é possível saber aquilo que vai ser distribuído e como vai ser distribuído se, ao mesmo tempo, se souber como que vai ser produzido, a quantidade que vai ser produzida e como será também produzido. Se você tem relações nas quais não existem as classes sociais, a produção será distribuída de uma maneira. Se você tem uma estrutura escravista, a produção será distribuída de outra maneira. E se você tem uma sociedade nos moldes feudais, a produção será distribuída ainda de uma maneira bastante diversa. Daí que a articulação da distribuição é inteiramente determinada pela articulação da produção. A própria distribuição é um produto da produção, uma vez que se necessita saber o que foi produzido, quanto foi produzido, para saber também o quanto pode ser distribuído, por exemplo. A própria distribuição é um produto da produção, não só no que diz respeito ao objeto, àquilo que foi produzido, podendo apenas ser distribuído o resultado da produção. Não tem como se distribuir aquilo que não foi produzido, da mesma maneira que não tem como, por exemplo, distribuir em partes iguais, em grande quantidade, se a produção é minguada. Daí que toda forma de distribuição coloca de imediato a necessidade de se olhar para a produção. Pensemos, por exemplo, a reflexão que Marx desenvolve a respeito da sociedade comunista. A sociedade comunista não implica apenas a distribuição da riqueza social. A sociedade comunista implica, antes de tudo, a produção da riqueza social em quantidade suficiente para ser distribuída em patamares humanos para os indivíduos de uma determinada sociedade. Lembremos a passagem de Marx na crítica ao programa de Gotha, quando ele diz: de cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. É por isso também que, quando Marx vai analisar a possibilidade de constituição da sociedade comunista, ele não olha para a América Latina, ou aquilo que hoje chamamos por América Latina. Ele olha para a Inglaterra, onde
a produção havia atingido um determinado grau de desenvolvimento em razão do desenvolvimento, em razão da presença da maquinaria e da grande indústria. Prosseguindo, portanto, com o texto de Marx. A própria distribuição é um produto da produção, não só no que diz respeito ao objeto, podendo apenas ser distribuído o resultado da produção, mas também no que diz respeito à forma, pois o modo preciso de participação na produção determina as formas particulares da distribuição, isto é, determina de que forma o produtor participará na distribuição. Se tivermos uma sociedade ancorada no comunismo primitivo, aquelas organizações gentílicas, os produtores eles participarão de uma determinada maneira na distribuição dos frutos do trabalho. Se temos uma sociedade baseada na escravidão, os produtores diretos, os escravos, participarão de uma outra maneira na distribuição daquilo que foi produzido. Se temos uma sociedade feudal, o campesinato ele participará de uma determinada maneira na distribuição dos frutos do seu trabalho. E quando temos a sociedade capitalista com o trabalho assalariado, os trabalhadores participam de uma maneira específica na distribuição dos frutos do trabalho. Prosseguindo, Marx vai observar que, embora a produção seja o essencial em última instância, os economistas burgueses necessariamente não se debruçaram sobre ela. Pelo contrário, direcionaram sua atenção muito mais para a distribuição. Daí Marx afirmar: economistas como Ricardo, a quem se acusou de só terem em vista a produção, definiram a distribuição como o objeto exclusivo da economia, porque viam na distribuição a expressão mais definida em que se estabelecem agentes de produção numa dada sociedade. Isto é óbvio. Quando nós olhamos para a sociedade, a nossa tendência não é de olhar para como foi produzido e sob quais condições foi produzido, e sim qual é a possibilidade de ser distribuído aquilo que foi produzido, de ser consumido aquilo que foi produzido. É uma leitura bastante fenomênica. Olhamos apenas para, em geral, para o consumo e para a distribuição, mas não olhamos para a produção. Em relação ao indivíduo isolado, prossegue Marx, em relação ao indivíduo isolado, a distribuição aparece naturalmente como uma lei social que condiciona sua posição no interior da produção, no quadro da qual ele produz e que precede, portanto, a produção. Ou seja, cada indivíduo está colocado em uma determinada posição no interior do sistema produtivo, do modo de produção, e ele está em relação direta, fundamentalmente, com a distribuição. Por exemplo, o salário que ele ganha pode consumir. Portanto, como que ele vai se apossar daquilo que foi produzido? Ele não está refletindo sobre a produção, ele olha fundamentalmente para o consumo e para a distribuição daquela riqueza social. Ou seja, não posso comprar quase nada, porque uma grande parte só quem tem muito dinheiro. Posso comprar bastante coisa, porque ao contrário da grande maioria da população, tenho muito dinheiro e não pouco dinheiro. Então a tendência é que se olhe mais para a distribuição do ponto de vista individual. Prossegue Marx. O indivíduo, ao nascer, por exemplo, é constrangido ao trabalho assalariado pela distribuição social, na medida em que as relações sociais não são relações sociais comunais, e sim de classe. Este indivíduo ele vai ter, quando crescer, que participar, em geral, do leque dos trabalhadores assalariados. O indivíduo não tem capital nem propriedade da terra.
Logo, ao nascer, é constrangido ao trabalho assalariado pela distribuição social, pela forma como a produção é apropriada e pela forma como as condições de produção são realizadas, sob a forma de propriedade privada. Portanto, a distribuição não vai ser coletiva, vai ser pautada pela lógica da propriedade privada. Prossegue Marx. Mas o fato de ser constrangido ao trabalho assalariado é um resultado da existência do capital e da propriedade fundiária com os agentes da produção autônomos. Portanto, se ele é trabalhador assalariado, é porque existem condições prévias de produção que produziram o assalariamento. Lembremos, por exemplo, todo o processo de dissolução da sociedade feudal e mecanismos específicos que conduziram à constituição da sociedade burguesa, analisada em detalhes, por exemplo, no capítulo de Marx sobre acumulação primitiva. Prossegue Marx. Considerando as sociedades na sua totalidade, a distribuição parece, ou seja, produz a ilusão de preceder a produção e determiná-la. A ilusão é de que é a distribuição que determina a produção, e não a produção que determina a maneira como será distribuído aquilo que foi produzido. Seja sob a forma de valores de uso, seja sob a forma de mercadoria. Considerando as sociedades na sua totalidade, a distribuição parece preceder a produção e determiná-la como um fato pré-econômico. Um povo conquistador, e Marx fornece a partir daí uma leitura, exemplos para sair deste engodo de que é a distribuição que determina a produção. Um povo conquistador partilha a terra entre os conquistadores, impondo, assim, uma certa repartição a uma certa forma de propriedade de terra. Determina, portanto, a produção. Ou então escraviza os povos conquistados, fazendo assim do trabalho escravo a base da produção. Ou ainda, por meio de uma revolução, um povo destrói a grande propriedade fundiária e divide-a em parcelas. Dá, assim, com essa nova distribuição, um novo caráter à produção. Ou a legislação perpetua a propriedade fundiária em certas famílias, ou faz do trabalho um privilégio hereditário, imprimindo-lhe, deste modo, um caráter de casta. Em todos esses casos, e todos estes casos são casos históricos, é sempre importante lembrar, ou seja, são casos produzidos ao longo do desenvolvimento das relações sociais, ao longo do desenvolvimento da civilização, portanto, da história da humanidade. Em todos esses casos, e todos são históricos, a distribuição não parece ser articulada e determinada pela produção, mas, pelo contrário, é a produção que parece ser pela distribuição. É importante observar nesta passagem como que Marx utiliza a palavra parece. Com isto, ele quer indicar que, no plano fenomênico, do ponto de vista da imediatez, cria-se a ilusão de que é a distribuição que determina a produção, e não a produção que determina as formas de distribuição. Prossegue Marx. Na sua concepção mais banal, a distribuição, mais banal no sentido de mais senso comum, no plano do senso comum, na sua concepção mais banal, a distribuição aparece como distribuição dos produtos, e assim como que afastada da produção, e, por assim dizer, independente dela. Contudo, antes de ser distribuído, antes de ser distribuição de produtos, ela é, primeiro, distribuição dos instrumentos de produção e, segundo, distribuição dos membros da sociedade pelos diferentes tipos de produção.
Para se distribuir, é necessário produzir. Para se produzir, é necessário ter instrumentos de trabalho. E tendo os instrumentos de trabalho, é necessário saber como que essa produção vai ser organizada a fim de que estes instrumentos de trabalho sejam utilizados de uma maneira eficaz. Portanto, de uma maneira a ampliar a riqueza social de uma determinada sociedade. E prossegue Marx. Há uma subordinação dos indivíduos a relações de produção determinados. A distribuição dos produtos é manifestamente o resultado dessa distribuição que é incluída no próprio processo de produção, cuja articulação determina. Só é possível pensar a distribuição se pensarmos conjuntamente o processo de produção. Considerar a produção sem ter em conta a distribuição é uma abstração vazia. Por que é uma abstração vazia? Porque se está sendo produzido, é porque será consumido e, antes de ser consumido, distribuído. Não existe nenhuma produção que se realiza sem que se esteja visando a distribuição e o consumo. A distribuição dos produtos é manifestamente o resultado dessa distribuição que é incluída no próprio processo de produção, cuja articulação determina. Considerar a produção sem ter em conta a distribuição é uma abstração vazia, visto que a distribuição dos produtos é implicada por essa distribuição que constitui, na origem, um fator da produção. Marx continua resgatando um pouco de Ricardo, o economista Ricardo. Ricardo, a quem interessava conceber a produção moderna, portanto, a produção capitalista, na sua articulação social determinada, e que é o economista da produção por excelência, afirma mesmo assim que não é a produção, mas sim a distribuição que constitui o tema propriamente dito da economia moderna. Ou seja, ainda que Ricardo tenha analisado profundamente a produção, ele caiu no engodo de olhar para a distribuição como fator essencial e não para a produção. Aqui ressurge novamente o absurdo dos economistas que consideram a produção como uma verdade eterna, enquanto proscrevem a história ao domínio da distribuição. Como os homens desde a antiguidade sempre produziram, não deram atenção devida a isto e trataram como sendo um fato praticamente natural no interior da história, sem analisar que esta produção comporta especificidades, comporta particularidades, e que estas particularidades são fundamentais para entender também os modos particulares pelos quais se dá a distribuição. A questão de saber qual é a relação dessa distribuição com a produção que determina é, evidentemente, do domínio da própria produção. A produção depende de certa distribuição dos instrumentos de produção. Neste sentido, precede a produção. É pressuposta por ela. De fato, a produção tem condições e pressupostos que constituem os seus momentos. Pode parecer, a princípio, que estas têm uma origem espontânea. Pelo próprio processo de produção, convertem-se de fatores espontâneos em fatores históricos, e se, em relação a um período, aparecem como pressuposição natural à produção, em relação a outro constituem seu resultado histórico. No interior da produção, são constantemente transformados. O emprego da máquina, por exemplo, modifica a distribuição dos instrumentos de produção, tanto quanto dos produtos. E até a grande propriedade fundiária
moderna é resultado tanto do moderno comércio como da indústria moderna, como também da aplicação desta à agricultura. Portanto, Marx está apontando aqui para a necessidade de se olhar tanto a produção quanto a distribuição não como fatores naturais, e sim como resultante de processualidades históricas que produzem determinadas formas de produção, assim como determinadas formas de distribuição. As questões se reduzem à produção e qual a relação desta com o movimento histórico em geral. Todas as conquistas, observa Marx, comportam três possibilidades, e conquistas que ele está colocando são aquelas que se dão no interior da história. Todas as conquistas comportam três possibilidades. O povo conquistador submete o povo conquistado a seu próprio modo de produção. Um determinado agrupamento invade um outro território e impõe àquele outro território a maneira anterior como aquele povo invasor estava produzindo. Os ingleses, por exemplo, na Irlanda, neste século, e em parte na Índia. Ou, então, deixa subsistir o antigo modo que direcionava a produção naquele povo invadido, ou então deixa subsistir o antigo modo e contenta-se com um tributo, ou seja, continuem a realizar sua produção como faziam antes, mas vão pagar uma taxa para que esta produção continue sendo feita desta maneira e não de outra. Ele cita como exemplo os turcos e os romanos, Ou, por fim, terceiro exemplo, estabelece-se uma ação recíproca que produz algo novo, uma síntese. Em todos os casos, o modo de produção, seja o do povo conquistador, seja o do povo conquistado, seja o que procede da fusão de ambos, é decisivo para a nova distribuição que se estabelece. Embora esta surja como uma condição prévia para um novo período da produção, ela própria é um produto da produção, não somente da produção histórica em geral, mas da produção histórica determinada. Ou seja, se o povo invasor impõe o seu modo de produção ao povo invadido, ou se o povo invasor deixa o povo invadido continuar a produzir tal como produzia, ou, então, se o povo invadido, o povo invasor, estabelece um novo modo de produção, utilizando-se também de elementos do povo que foi invadido, independente das formas pelas quais ocorre esta invasão, para que se estabeleçam novas formas de produção, ou se pague o tributo, ou se mantenha o antigo modo de produção, ou ocorra uma fusão dos dois, para que haja distribuição, é sempre necessário olhar para como vai se dar a partir daí a produção. Marx observa que uma noção tradicional imagina que se tem vivido em certos períodos unicamente de pilhagens, ou seja, existe a ilusão, por parte de certas análises, de que apenas a pilhagem é que garante a forma de distribuição. Mas, para poder saquear, diz Marx, é necessário que exista algo que saquear. Para roubar, é necessário que exista algo a ser roubado. E para existir algo a ser roubado, é necessário que este algo tenha sido produzido. Portanto, é necessário olhar mais uma vez para a produção. É uma noção tradicional, esta que imagina que se tem vivido em certos períodos unicamente de pilhagens, mas para poder saquear é necessário que exista algo que saquear, isto é, produção. E o próprio gênero de pilhagem é determinado pelo gênero da produção. Não se pode saquear uma nação de especuladores da bolsa da mesma maneira que uma nação de vaqueiros. Quando se rouba
Quando se rouba o escravo, rouba-se diretamente o instrumento de produção. Mas também é preciso que a produção do país para o qual tenha sido roubado se encontre articulada de maneira que permita o trabalho escravo, ou é necessário que se crie um modo de produção que corresponda ao escravo. Não adianta escravizar alguém se este escravo ele não tiver como produzir tanto para aquele que o escravizou quanto para o seu próprio consumo, de tal modo a continuar existindo enquanto escravo. Assim como é necessário que se dê a este escravo os instrumentos de produção, sem o que ambos os lados, o escravizador e o escravo, morrerão de fome. E Marx conclui, observa com a seguinte passagem, conclui este item com a seguinte passagem: a influência das leis para fixar as relações de distribuição e, portanto, sua ação sobre a produção devem ser determinadas separadamente. É necessário compreender quais são as leis que regem a produção e a distribuição, compreender as leis gerais pelas quais se manifesta a produção e distribuição, mas também compreender a produção e a distribuição nas suas particularidades. Encerrado este item, Marx parte para o item C, que se intitula Troca e Circulação, ou, mais precisamente, finalmente, troca e circulação. Mas este último item deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, assinem nosso canal e continuemos aqui o nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.